E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, mais um vídeo sobre artistas clássicos ou algo do tipo. Eu já ia fechar esse tema, só que eu também, em paralelo, tô lendo o livro História da Arte do Gombrich. E aí eu descubro sempre alguma coisinha e vira assunto para vídeo. É uma coisa até que eu devia ter feito já há algum tempo, então é uma coisa também que eu vou continuar em paralelo, lendo livros de história da arte. E aí eu já tô mais ou menos na metade do livro, e aí ele começou a falar do Renascimento e depois foi pro maneirismo, e ele explica por que alguns artistas eram tão diferentes e porque essa fase final ela é conhecida como maneirismo, mas também como a decadência da Renascença. E aí ele acabou falando ali um pouquinho sobre o El Greco e por que ele pintava daquele jeito. E eu falo assim, cara, eu não acredito. Era tipo assim, muito óbvio. Eu até me senti mal por ficar rindo dele, porque quando você vê aquelas figuras, cara, parece que Jesus está grávido, assim, entendeu? Aquelas figuras são muito desproporcionais. É, você ri, a primeira, pelo menos a minha primeira reação foi rir dele, rir do que ele fazia. Depois de ler essa sessão do Gombrich, eu me senti mal e, cara, na verdade ele foi muito talentoso pela história que ele tinha, se você contextualizar tudo. Então, bora lá. Para quem não sabe, o El Greco é um artista do maneirismo, e no maneirismo você tinha uma pintura muito diferente do que no Renascimento, tá? Renascimento era tudo muito proporcional, seguia as regras e assim por diante. Só que os artistas, com o passar do tempo, passando a geração ali do Michelangelo, né, dos grandes mestres, Michelangelo, Léo da Vinci e assim por diante, os artistas eles começaram a querer quebrar um pouquinho as regras, sair um pouquinho daquilo ali, até porque você é uma necessidade do próprio artista. E aí você começou a ter essas pequenas demonstrações, vou pôr algumas fotos agora, umas pequenas demonstração dessa ansiedade por liberdade, dessa ansiedade por quebrar um pouco as regras. Eles não pintavam assim por falta de técnica ou porque não sabiam, mas eles realmente estavam cientes quando faziam uma pessoa com um pescoço muito grande, um cavalo meio bizonho, entende? E assim por diante. E o El Greco, ele era um artista grego, só que assim, as coisas naquela época, eu penso que assim, não tinha internet, não tinha, acho que nem outros meios mais rápidos de comunicação, então demorava muito para chegar. Então assim, quando o Renascimento, a alta renascença, a tendência foi chegar, por exemplo, nos países nórdicos ou em outros lugares mais distantes da Itália, demorou muito tempo. Na Itália mesmo já estava em outra época, já era outra pira. Então assim, imagina para chegar na Grécia então. E o cara lá ele acabou se especializando. O nome dele é muito difícil, eu vou estar pondo em algum lugar. Ele acabou se especializando em gravuras, se eu não me engano, em gravuras, em ilustrações antigas, em que você não tinha essa representação tridimensional. Você só tinha 2D, duas dimensões, você não tinha profundidade, você não precisava ficar explorando muita luz. E lá também não exigia muito isso, nem se pagava tanto para o artista. O El Greco, então, ele viaja e ele vai parar na Espanha. Na Espanha, ainda tem algum certo tipo de trabalho ali para os artistas diferente de outros lugares, então o El Greco vai lá e se especializa ali em alguns desses trabalhos e ele não sabia de muita coisa, entende? Ele ganha esse apelido, El Greco, e aí ele começa a trabalhar. Assim que ele começa a trabalhar, ele começa a entrar em contato com essas tendências renascentistas, com essa tendência de você ter um estudo mais acurado da natureza e aplicar isso nos seus quadros. Ele, da forma como ele entendeu aquilo ali, ele aplicou o conhecimento que ele já tinha sobre ilustração, sobre gravura, se não me engano, mas enfim, sobre essas ilustrações em que as pessoas elas têm a cor é chapada, a luz ela só fica às vezes assim, não fica luz e sombra, sabe? Fica às vezes só meio assim um contorno para indicar que aquilo ali é luz. Então ele acabou aplicando vários conceitos de pintura e um conceito prévio que ele tinha, só que era simplesmente 2D. Então por isso que quando a gente vê aquele Jesus, aquelas pessoas,
elas parecem bizonhas, gigantes demais, grandes demais, recortadas, entendeu? E meio feias até, é porque ele não foi inserido desde o princípio naquela tradição dos ateliês, na tradição das escolas. Ele já tinha um conhecimento prévio, adquiriu um novo e começou a fazer aquilo ali. E pasmem, as pessoas, pelo menos o público que contratava ele, não se importavam dele fazer daquele jeito, até porque ele estava em outro país, entendeu? Ele não estava na Itália. E na Itália o negócio era muito. A competição era muito ferrenha entre os próprios pintores. Ele, no lugar que ele estava lá, as pessoas aceitavam aquilo ali que ele fazia e até se impressionavam, porque era outro local, entende? E ele acabou ficando conhecido se não me engano, meio século ou um século depois, aí sim aumenta muito o preconceito no que ele fazia. Na verdade, todos os maneiristas tiveram muito preconceito, como pessoas assim que não estavam nem aí para tradição e assim por diante. E ali no meio da meados do século XX, as pessoas têm um novo contato com ele depois que acontece a guerra e assim por diante. Os estudiosos voltam a visitar os museus, eles têm esse contato com as obras do El Greco. E aí, com uma cabeça mais desconstruída, até porque já passou dadaísmo, essas coisas, eles passam a valorizar mais o trabalho do El Greco. Mas fica a dica, não ria do cara, o cara era muito talentoso e fez diversos trabalhos, então assim, não era nem um pouco preguiçoso também e fazia lá as coisas, mas não ria dessas figuras, tá tudo num contexto. Quem quiser saber disso, eu vou estar deixando em algum lugar o capítulo do Gombrich. Você pode chegar aí no Google, Gombrich História da Arte, baixa e vai lá no capítulo, nas páginas que ele fala sobre o El Greco. E cara, assim que eu li, eu falo assim, mano, eu acho que pelo menos pra mim, ou até às vezes pro ser humano, a gente acaba rindo do que uma coisa que a gente não sabe o que é, do que uma coisa que a gente não conhece, de uma coisa que a gente tem bastante ignorância. E quando eu fiquei sabendo sobre isso, assim, eu me senti muito mal, mas depois eu me senti um pouco melhor, assim, de ter um artista que ousou fazer uma coisa diferente, mesmo com comentários negativos às vezes, ele seguiu o caminho dele. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E agora sim a gente fecha os nossos assuntos para seguir com arte conceitual. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!